Obrigado. Só pontuar algumas questões aí em relação ao que o Ministério Público vem acompanhando. Em relação à represa de Pedreira, mais especificamente, que acho que um dos assuntos aqui, porque atinge a APA, e até pela colocação que o Vicente colocou, o que nós estamos acompanhando é o processo de licenciamento. Várias das demandas que foram colocadas pelo CONGEAPA ainda estão internalizadas dentro dos pedidos que a CETESB colocou ainda como condicionantes de LI e depois de LO. A construção do empreendimento ela tem fases, né? Ou seja, você tem a fase da construção da barragem em si, em torno de 2 anos para a construção, e depois você tem um processo de enchimento efetivamente. Então, várias das condicionantes, várias das obras, das exigências técnicas ambientais, podem ser resolvidas ao longo desses 2 anos, né? Do ponto de vista mais jurídico, o entendimento que a gente vem tendo e estamos acompanhando passo a passo para ver até que ponto chega o momento efetivo de se ajuizar uma ação, o nosso entendimento por hora é que ajuizar uma ação agora haveria um risco muito grande, porque há argumentos para os 2 lados. Então, a viabilidade de ganho de uma ação, e nós temos que pensar que hoje em dia, ganho de uma ação significa conseguir uma liminar que se sustente, não vou dizer que ela é baixa, eu posso conseguir em primeiro grau, mas as chances pelos argumentos contrários dela ser suspensa pelo tribunal, a nossa avaliação é que é muito grande. Então, não dá para ingressar com uma ação com esse volume, com essa desenvoltura, com esse tamanho de problemática, sem ter uma certeza mais ampla de garantia. Até porque a gente vem num processo de discussão com o governo em relação às complementações de informações. Sempre que você ajuiza uma ação, e essa é uma experiência que a gente tem, você sempre corre o risco, em questões muito complexas, do governo falar: eu não converso mais, porque agora tem uma ação ajuizada, então eu só converso em juízo. E aí eu passo a depender de um terceiro ator, que é o judiciário, nem sempre afeto, nem sempre envolvido com as questões. Ou seja, manter a fase de negociação, e o Vicente acompanha muito a questão do Cantareira, que nós estávamos no pico da crise em 2014, era a véspera da eleição, a gente ajuizou a ação. Ajuizou a ação, ficou uma briga por competência, se era competência da Justiça Federal, São Paulo, Piracicaba e tal, demorou, tivemos uma audiência agora, há 10 dias atrás, metade dos pedidos que a gente tinha feito se resolveram durante a discussão do outorga, e o judiciário não resolveu. O pedido, com todo o problema, envolvendo 9 milhões de pessoas, com a dependência daquela água. Então, assim, transferir a responsabilidade para um terceiro que não é um ator presente nas discussões, né? Então, essa é uma avaliação técnica que a gente faz, e a gente compreende todas as demandas que estão sendo colocadas aqui, mas é uma avaliação que a gente tem que sopesar em termos de estratégia processual. Na questão da represa, a APA em si, ela está, como foi demonstrado aqui, em 2 lados sendo pressionados por represas. A visão que eu tenho hoje acompanhando, e a gente está estudando esse processo de estudo da CETESB, da SANASA, com o sistema adutor regional, que aliás foi inclusive um pedido hoje que nós fizemos na semana passada para o DAE, porque ele vários atores já tinham esse estudo regional e o site do DAE não disponibilizava. Nós conseguimos recentemente, pedimos para o DAE disponibilizar no site o estudo adutor regional, e estamos fazendo esse estudo do sistema adutor regional previsto para as represas de Pedreira e Duas Pontes com a represa prevista pela SANASA. Tem 2 pontos aí que é algo que a gente está estudando, então não tem aqui como uma questão fechada, mas a primeira é o seguinte: até que ponto, esse é um questionamento que a gente está se fazendo e estamos estudando nesse sentido, até que ponto o sistema adutor, veja, ele é um sistema adutor regional, 50 e poucos municípios, até que ponto a viabilidade do trecho Pedreira-Campinas, só o trecho Pedreira-Campinas, não teria um equacionamento de custo econômico, financeiro e ambiental com a construção da represa. Ou seja, se esse primeiro trecho, somente até Campinas, desconsiderando o aspecto regional, se ele for viável economicamente e ambientalmente,
que ponto que ele não é melhor do que construir a represa da APA de Campinas, ali, vamos falar represa da Sanasa, que é o nome genérico que está se colocando. Por quê? Porque eu tenho uma represa que já está em andamento, que já vai ter um impacto enorme, eu evito o impacto, o sistema adutor tem um impacto muito menor do que o sistema, apesar de ter previsões de linhões e tudo mais, o impacto é muito menor do que o que nós estamos vendo aqui da represa de Souzas. Até porque o Atibaia tem problemas de qualidade piores do que o Jaguari, né? Então, essa é uma das questões. A outra questão, que é algo também que a gente está avaliando agora, é que existe uma previsibilidade, se vocês estudarem, forem olhar o estudo de concepção lá que a IGE apresentou para a Sanasa, ele apresenta uma viabilidade locacional, que é a construção de uma represa na divisa Valinhos-Campinas, com uma adução de 2 metros cúbicos, mas que está dentro de outro município. Então ele exige uma articulação institucional, né? Ele tem uma desvantagem, porque você tem que encher essa represa com adutora, mas ele tem a vantagem que na hora de descarregar vai por gravidade. Então é uma questão, uma equação que precisa ser estudada em termos de custo-benefício. Então existem outras alternativas locacionais, né, que acho que precisam ser melhor discutidas com a sociedade, né, porque ela dizer que, olha, eu não vou escolher a alternativa A porque ela implica numa negociação política, então nós temos que discutir qual é a capacidade de articulação dos nossos políticos. Então, eu acho que pode ser algo, inclusive, que pode beneficiar ambos os municípios, de um aspecto negocial, né? Se constrói no território do outro, o outro também utiliza a água, partilhando essa responsabilidade hídrica aí de impactos ambientais. Então, essas questões estão sendo avaliadas, eu não tenho isso pronto, mas são inquietações de quem está analisando esses estudos. E vejam, até onde a gente sabe, essa represa da Sanasa, prevista pela Sanasa, ainda não tem o pedido de EARIM, isso não foi colocado ainda em andamento. Eles fizeram o decreto de utilidade pública para bloquear a área, né? Esse é um procedimento comum que acontece quando você estabelece uma alternativa locacional e se faz esse decreto de utilidade pública para bloquear a área e evitar, dar conhecimento e evitar que ali possa ser aprovado um loteamento, possa ser feito algum tipo de empreendimento que inviabilize economicamente aquilo que foi previsto. Então, ou seja, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente apresentar em termos de discussão ainda. Tá? Obrigado.